Olá, nós vamos apresentar a prática como componente curricular do quarto semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia. O nosso tema é IFSP, Gestão e Políticas Públicas. O grupo é formado por mim, Jéssica Daniela, Luana Novaes e Raíssa Fulador. Vou falar para vocês um pouco sobre como pensamos em dividir a nossa apresentação. Primeiro, vamos fazer um breve histórico do Instituto Federal e depois vamos falar um pouco sobre a administração e gestão desse instituto e especificamente do campus Jacareí. Vamos falar a participação que os estudantes têm dentro dessa gestão e administração e um pouco sobre o colegiado de curso que escolhemos para assistir à reunião. O Instituto Federal de São Paulo possui sua administração e gestão global e individual de forma descentralizada, visando tomar as decisões e executá-las de modo crítico e democrático, tendo isso em vista que o fluxo de tomada de decisões abrange diversas potencialidades e diretrizes. Dentre esses espaços de discussões estão os órgãos colegiados, responsáveis por discutir ações a serem feitas no Instituto, de maneira colaborativa pela comunidade escolar. Considerando esses diversos colegiados, o presente trabalho discorrerá sobre o colegiado de curso, responsável pelas diretrizes curriculares e orientações didáticas para o pleno desenvolvimento do curso de licenciatura em pedagogia. O objetivo do nosso trabalho é apresentar as dimensões administrativas e gestacionais do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo, como um todo, e em particular o campus Jacareí, com enfoque no colegiado de curso de licenciatura em pedagogia, que foi o que o nosso grupo escolheu, a fim de mostrar, analisar e refletir sobre as discussões e tomadas de decisões referente ao curso e ao campus que foram apontadas nesse colegiado. Breve histórico da instituição. Com base nos documentos PDI do Instituto Federal de São Paulo e PPP do Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Através da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, foi instaurada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E o Instituto Federal de São Paulo foi fundado como componente dessa rede, juntamente com mais 37 institutos federais distribuídos pelo Brasil. O artigo 2 dessa lei define os institutos federais como instituições de educação superior, básica e profissional, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Apesar dessa lei, datar a fundação da rede apenas em 2008, a história das escolas profissionalizantes no Brasil se inicia em 1909, pelo Decreto 7.566, de 23 de setembro, pelo então presidente Nilo Peçanha, da República dos Estados Unidos do Brasil, como era denominado o Brasil daquela época, que por intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, fundou em cada capital dos estados uma escola de aprendizes artífices. A respeito da criação dessas escolas, Márcia D'Angelo afirma que seria manifestação de parte do projeto da oligarquia cafeicultora tradicional da época em formar uma sociedade de classes, demonstrando sua preocupação com a formação do mercado de trabalho, com a modernização das relações sociais e principalmente com a formação moral do trabalhador, através de valores que disciplinam sua vida dentro e fora da fábrica. Desde a sua criação no Brasil em 1909 até apresentar-se como o Instituto Federal que conhecemos hoje, a escola profissionalizante passou por diversas denominações e algumas alterações, que posteriormente serão apresentadas pela Jéssica na linha do tempo. A inauguração desse modelo de ensino para atender às demandas da sociedade civil burguesa evidencia a concepção de mercado como fruto da evolução natural das trocas econômicas na sociedade, através da não separação entre os interesses públicos democráticos e os interesses da sociedade civil burguesa, uma vez que a população está sendo formada para o trabalho alienado, operar nas fábricas, produzir a mais-valia, contribuindo para o acúmulo de capital da elite e manutenção das relações de dominação desta para com as outras classes subalternas. Historicamente, o Instituto sofreu diversas denominações, o qual serão apresentadas na linha do tempo. Primeiramente, em 1937,
qual seu primeiro nome foi Liceu Industrial de São Paulo. Em 1946, possuiu dois nomes, Escola Industrial de São Paulo e Escola Técnica de São Paulo. Já em 1965, passou a se chamar Escola Técnica Federal de São Paulo. Penúltimo nome, em 1994, Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. E de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e atual nome passou a chamar Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, nome que é até atualmente. Características gerais da gestão. O Instituto Federal de São Paulo rege-se pela Lei da Criação da Rede Federal, pela legislação federal e pelo Estatuto, Regimento Geral, Regimento dos Campi e atos administrativos do Instituto Federal de São Paulo. Em relação à administração, ela se realiza de forma descentralizada, caracterizando a instituição como uma autarquia. O Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior representam os órgãos superiores, sendo ambos presididos pelo reitor. O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é composto pelo reitor, pró-reitores e diretor-geral de cada um dos campi. Os reitores são escolhidos pelo Presidente da República para mandato de 4 anos. Após o término do mandato, é realizada a eleição, atribuindo-se o peso de 1/3 para a manifestação do corpo docente, 1/3 para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e 1/3 para a manifestação do corpo discente. A movimentação e contabilização de recursos financeiros são de responsabilidade da reitoria, sendo responsável por encaminhar anualmente ao MEC a proposta orçamentária do IFE. A respeito do fluxo de tomada de decisões. No topo do organograma e de maior representatividade, encontra-se o Conselho Superior, CONSUP, o qual é responsável por analisar e regular as diretrizes de atuação do Instituto Federal. O processo decisório da reitoria conta com o apoio do Colégio de Dirigentes, enquanto os órgãos de assessoramento são responsáveis pela coparticipação nas propostas do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes. A reitoria é representante de toda a instituição, responsável por administrar, coordenar e supervisionar todas as atividades da autarquia, em conjunto com o gabinete, como órgão consultivo. Administradas pela reitoria, as pró-reitorias são responsáveis por planejar, definir, acompanhar e avaliar as atividades e políticas no âmbito de sua função. Agora, falando especificamente do campus Jacareí, dentro dele há diversas esferas, administrativas e colegiadas, que participam das decisões a serem tomadas. Com maior representatividade, temos o Conselho de Campus, qual é responsável por vetar as decisões que afetam o campus e conta com a consultabilidade do diretor-geral e das demais diretorias e coordenadorias. Existem 2 diretorias. Essas contam com a assistência de coordenadorias. A primeira diretoria é a Diretoria Adjunta Educacional, que possui a Coordenadoria de Registros Acadêmicos, de Apoio ao Ensino, Sociopedagógico, Biblioteca e Coordenadoria de Cursos. A segunda diretoria é a Adjunta de Administração, que possui a Coordenadoria de Licitações e Contratos, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, de Contabilidade e Finanças, Coordenadoria de Almoxerifado, Manutenção e Patrimônio. Além dessas diretorias, existem mais 4 diretorias individuais que assessoram a diretoria geral, sendo elas Coordenadoria de Apoio à Direção, Coordenadoria de Tecnologia da Informação, de Extensão e de Pesquisa e Inovação. Como as meninas bem explicitaram aí anteriormente, existem muitos espaços para a gestão e administração dos institutos federais. E onde será que os alunos entram nessa questão? A gente elencou aqui 4 espaços que os alunos podem estar participando de maneira democrática e ativa, né, nas decisões do instituto, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês.
O primeiro que a gente elencou é a eleição geral, que é o momento destinado aos discentes por meio do voto e, de acordo com seus princípios e ideais particulares, escolherem dirigentes que os representem perante a instituição no geral, que seria a escolha do reitor, e particular do campus em que está inserido. Apesar do poder de voto concedido ao estudante pela Lei número 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu os funcionamentos dos institutos federais, essa lei sinaliza que apenas 1/3 do peso no processo decisório da escolha dos dirigentes e reitor se refere ao corpo docente, ou seja, está aí uma questão para se pensar, né? Todas essas diretorias, toda essa administração, toda essa gestão, ela está em prol do aluno, e apenas 1/3 tem peso no processo decisório por parte dos alunos. Então, será que esses alunos realmente estão sendo ouvidos? Será que as necessidades deles realmente estão sendo atendidas? Já que outras pessoas decidem por eles o que é melhor para eles e para a instituição em que eles estão inseridos. Então, fica uma questão aí para se pensar. Um segundo local que os alunos podem participar são os colegiados, que é o local onde a comunidade escolar, de forma colaborativa, toma as decisões sobre essas ações a serem realizadas no Instituto. O terceiro é o Conselho de Campus, conhecido como CONCAM, que é um órgão deliberativo, consultivo e normativo do campo, que aprova o calendário acadêmico, as normas institucionais, os regulamentos internos e se discute os projetos pedagógicos da instituição. E, por último, e não menos importante, é o Grêmio Estudantil, que é um grupo formado apenas por estudantes das instituições, que são eleitos por outros estudantes, que por meio de reuniões e encontros discutem questões relevantes para a melhoria do ambiente escolar. E o legal do Grêmio Estudantil é que é um espaço bastante democrático, onde os alunos têm voz ativa e decisões soberanas. Então, acredito que o Grêmio Estudantil seja o local onde os alunos têm mais autonomia para fazerem o que acharem melhor. Os estudantes dentro do Instituto também têm opções de políticas e ações que podem incrementar a pesquisa, a inovação e a pós-graduação. Aí a gente citou alguns aqui que fazem parte, né, do Instituto, para que vocês conheçam, caso não tenham conhecimento. Colegiado de curso. Os colegiados, eles são uma forma de descentralização do poder e autoridade. A coordenadoria de curso, que foi o colegiado escolhido pela gente, é um órgão consultivo e subordinado à diretoria adjunta educacional, tendo cada curso superior seu próprio colegiado. É composto pelo coordenador do curso, docentes, discentes e técnico administrativo, e tem a função de conduzir e aprovar os trabalhos de reestruturação do projeto de curso, fornecer pareceres específicos, avaliar as propostas de projetos e convênios, etc. A pauta que foi tratada no dia da reunião que assistimos, que foi realizada no dia 2 de dezembro de 2020, no período da tarde, foram a revisão e atualização da PPC, Proposta Pedagógica Curricular do curso de Pedagogia, para aprovação do Ministério da Educação, e o colegiado de curso e núcleo docente estruturante, que também fizeram parte da reunião. Essa primeira questão da pauta, ela está bem presente, porque o nosso curso está no processo, né, de aprovação do MEC, então foi um dos temas tratados na reunião, e o segundo foi o deferimento das análises dos pedidos de aproveitamento de estudos feitos pelos alunos. Nós listamos alguns posicionamentos apontados na reunião do colegiado. Primeiramente, a validade de sempre questionar os modelos de documentos. O segundo, a revisão textual da PPC para que fique inteligível o aspecto de que o curso de licenciatura em pedagogia é essencialmente presencial. O terceiro, a importância dada à necessidade da participação de pedagogos para a revisão e atualização da PCC.
O quarto, a relevância da inclusão digital e do acesso ao conhecimento das camadas desprivilegiadas da população. E, por último, a indispensabilidade da revisão constante das metodologias de ensino. Foi encaminhado que os professores concluíssem suas revisões sobre a PPC para aprovação do CONCAM. É encaminhada ao NDE a discussão sobre as alterações, a decisão sobre as alterações necessárias à bibliografia do curso apontadas pela bibliotecária e a aprovação dos deferimentos do aproveitamento de estudos. Agora, as nossas observações a respeito da reunião do colegiado de curso. Consideramos importante o acatamento e a discussão embasada das questões levantadas pela pauta. Sobre as considerações acerca das revisões da PCC, nos chamou a atenção a fala da docente M acerca do termo trabalho produtivo e do tema democratização do conhecimento. O comentário do docente B a respeito do tratamento comumente superficial que é dado à abordagem do tema compromisso social, a fala da docente M a respeito do uso das tecnologias em sala de aula e a observação crítica da docente S a respeito da superação da educação bancária exclusivamente pelo uso de tecnologias. Tendo em vista tudo isso que a gente observou, né, durante a reunião que assistimos, a gente pôde relacionar bastante com as duas disciplinas que estamos cursando no quarto semestre, que é a de gestão escolar e a de política. E uma das frases que a gente fez referência, né, nos textos que lemos foi de Vitor Paro, que diz assim: a política deve ser entendida como prática democrática. A democracia, por sua vez, deve ser o utensílio que propicia a convivência pacífica entre os sujeitos de uma sociedade. E a outra, que é uma escola se faz sem diretor, mas não se faz sem professores e alunos. Então, a gente achou assim que foi bastante relevante. Primeiro, porque a gente viu bastante essa prática democrática, né, sendo realizada na reunião. E a gente viu que havia muito respeito entre os docentes e os alunos que estavam participando, que foram pessoas, né, que foram elegidas para estarem lá nos representando, e eles tinham muito respeito com a opinião do outro, com o posicionamento do outro. Então, assim, essa democracia, ela foi muito efetiva na reunião que a gente participou. E outra referência que fizemos também foi da Luke, que ela cita 6 maneiras para uma gestão democrática na escola dar certo, né? E foram essas 6. A formação de uma visão conjunta de ações que favoreçam o cooperativismo, promoção de um clima de confiança, valorização das habilidades dos envolvidos, quebra de divisões e integração de iniciativas, estabelecimento da demanda de trabalho centrada nas ideias e não em pessoas, e o desenvolvimento da prática de assumir responsabilidades em conjunto. Então, acho que assim, a gente também pôde observar bastante pontos que se relacionavam com essas questões que a Luque colocou, né? Primeiro, a valorização das habilidades dos envolvidos, que foi quando a bibliotecária falou sobre alterações de bibliografias, ela falando quais livros tinham prioridade, por que a serem comprados, quais doações teriam, a questão da verba. Então, isso a gente achou que foi a valorização da habilidade que ela tem em relação a essas bibliografias que são tão importantes para o nosso curso, né? E a questão também que a gente viu bastante é o desenvolvimento da prática de assumir responsabilidades em conjunto, que na questão, né, que os alunos pediram lá sobre os cursos. Raíssa, qual que é o nome mesmo? Você me dá uma ajudinha? Do aproveitamento de curso? É isso mesmo? Aproveitamento de estudos. Isso, do aproveitamento de estudos. Então, assim, a gente não tinha muito conhecimento sobre isso, mas pelo que a gente entendeu durante a reunião, alguns professores eram selecionados
para analisar, né, e dizerem se eles realmente eram válidos. E aí eles levavam essa pauta para a reunião e os outros integrantes, eles compactuavam ou não com a decisão desses professores. Então, acho que isso seria assumir a responsabilidade em conjunto, né? Foram pontos que a gente achou bem marcante na reunião e que se relaciona muito com os textos que a gente leu durante as disciplinas. Por fim, concluímos que para a realização de uma educação democrática é imprescindível a utilização de recursos que auxiliem a execução de tal. As políticas públicas desempenham um importante papel em sistematizar e institucionalizar os acordos realizados através da política, entendida por nós como a capacidade do indivíduo em estabelecer comunicação com a finalidade de atender às necessidades de todos os membros da sociedade. E a gestão, entendida como a junção de todos os membros envolvidos no processo educacional, responsabiliza-se por analisar e firmar essas diretrizes de forma democrática, auxiliando na execução das políticas públicas e também na organização da comunidade para o levantamento do consentimento e utilidade de tais, incentivando a comunidade também no processo de elaboração e reelaboração das políticas públicas. O colegiado de curso, estudado por nós, realizou sua tarefa ao cumprir com a responsabilidade atribuída nas diretrizes dos documentos do IFSP e do campus de Jacareí, nos processos de reelaboração da proposta pedagógica curricular do curso de Pedagogia. Muito obrigada a todos pela atenção.